onde eu posso ajudar o cara a aumentar a receita e reduzir o risco que eu não enxergo. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: como utilizar a automação fiscal como uma ferramenta de prospecção de clientes, cara. E aí, Marcão, a gente tem discutido muito sobre automação fiscal, mas nunca nesse viés, né, cara? Está sendo novo aqui pra Verdade, gente. perfeito. E o que é legal é o seguinte: a automação fiscal, ela é uma ferramenta, a gente já tem demonstrado, interessante para o crescimento profissional de qualquer profissional da área fiscal tributária. Mas como seria nesse momento de prospecção de clientes? Como é que você enxerga isso aí, cara? Perfeito, cara. Excelente. Bom, uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que o empresário sempre vai buscar três coisas, né? Aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, durante boa parte da minha vida, eu sempre trabalhei em escritório de contabilidade, né? Comecei trabalhando em indústria, depois eu fui para o escritório de contabilidade. No escritório de contabilidade, basicamente, você faz o que tem que fazer. Você não está muito preocupado em aumentar a receita do cliente, nem reduzir o custo dele. Isso. Você está preocupado em reduzir risco. Às vezes nem isso, às vezes só em fazer a apuração do imposto lá do cliente, entregar para ele e acabou. Mas quando eu saí do escritório de contabilidade e passei a ser um consultor, eu focava muito na redução de risco. Tempo atrás, né? Na questão de entregar um SPED bem feito, de fazer a escrituração, de fazer a auditoria do SPED para entregar sem erros para o fisco direitinho e tal. E isso é algo que o contador não, o empresário, ele não vai ver com bons olhos, né? Porque na cabeça dele, primeiro, o contador já faz tudo. Se você chegar para o empresário e dizer, cara, você tem que fazer seu SPED. Não, contador, eu pago meu contador para quê? Semana passada eu vi isso Já ouvi muito isso. eu vi isso de empresário. Paga meu contador para quê? Se eu for fazer o SPED, meu contador não vai fazer mais nada. E não é bem assim. Né? A gente precisa esclarecer isso para os empresários, que existe uma responsabilidade que é dele e que existe a responsabilidade que é da contabilidade. O que a contabilidade faz? Faz o que tem que ser feito. Ela escritura os fatos. Acabou? Agora, como que eu uso essas informações em prol, em benefício do meu negócio? Aí uma outra figura, ou o próprio empresário analisando essas informações, ou um consultor. Então, boa parte da minha vida eu passei focando no SPED. Vamos resolver o problema do SPED, vamos resolver o problema de tributação da nota. Só que existe essas duas outras vertentes, onde eu posso ajudar o cara a aumentar a receita e reduzir o risco. Que eu não enxergo, até enxergo, né? Sempre falei muito disso aqui no canal, mas eu nunca, talvez por não achar que eu poderia ser capaz de fazer isso, acontece isso também, de você chegar e dizer, não, cara, tira esse produto aqui, ou compra esse produto de tal fornecedor, não compra de fora, compra de dentro. Tipo, por achar que você está querendo se meter demais na administração do negócio do empresário. E tem isso, né? Eu senti isso durante muito tempo da minha vida. Mas chega um momento que você começa a enxergar que o benefício que você vai gerar para esse cara é muito maior do que o desconforto que ele vai ter de você estar se metendo no negócio dele. Sim, sim. Que foi o que aconteceu comigo também. Então, você começa a enxergar, cara, peraí, isso aqui não serve só para gerar um SPED bem feito, só para corrigir um arquivo do SPED, só para alterar um XML. Isso aqui serve para eu entender os dados do negócio, da empresa. Se ela está tendo lucro quando ela compra um determinado produto, quando ela vende. Antes da gente começar aqui, a gente estava discutindo a questão do ST, né? Então, dá para fazer recuperação do ST? Pô, como é que eu vou fazer isso? Pô, tenho que saber como é que a mercadoria entrou, qual foi a base do ST, qual foi o preço que eu vendi. E eu consigo saber, cara, se o cara pagou ST a mais ou a menos do que deveria estar pagando. E isso vale dinheiro para as empresas. Então, um estalo deu na minha cabeça que é, cara, eu consigo usar essa parada, essas informações, para quantificar o quanto de resultado, de benefício essa empresa pode ter a partir do momento que eu consigo analisar esse volume de dados. Então, eu acho que isso muda o jogo, principalmente para quem é consultor. Por quê? Eu sou um consultor tributário, fiscal, tenho muito conhecimento da legislação. Só que eu tenho um volume de dados tão grande que eu não consigo analisar todos eles. E às vezes até de produtos. A empresa tem 2.000 produtos. O cara já revira os olhos. Pô, 2.000 produtos para analisar. Como é que eu vou saber qual a tributação de cada um desses 2.000 itens?
Como é que eu vou saber o impacto que isso está tendo na operação do cara? Qual o maior volume de vendas que ele está tendo? Então, às vezes, não é fácil de conseguir essas informações. E com a automação fiscal, eu consigo praticamente qualquer informação que eu quiser. Eu só preciso ter um insight. Então, para isso, você precisa do conhecimento da área fiscal, da área tributária, da legislação. Precisa saber quais são os benefícios que eu posso gerar para a empresa e, a partir disso, criar uma automação, uma ferramenta que vai te permitir enxergar essas oportunidades e, a partir daí, um abraço, cara. Você tiver esse conhecimento, tiver essa visão, construir esses relatórios, basicamente são relatórios, que você vai conseguir enxergar, cara, tem esse benefício aqui que você poderia estar aproveitando e você não está aproveitando. Ou, se você mudar a sua forma de comprar aqui, você vai ter um benefício de tantos mil nesse período por mês. Legal, cara. Legal, Marcos. Cara, é muito bom o que você está falando, mas você teria algo na prática? Como é que você já utilizou automação em algum momento para fechar algum negócio? De forma bem Sim, simples. sim, sim. É engraçado porque eu não fui fechar um negócio, né? O que é que aconteceu? O primeiro escritório onde eu trabalhei, me chamou recentemente para ajudar a resolver um pepino lá, que eles trabalham com empresas do lucro presumido, conta corrente fiscal, e aí a pessoa que era responsável pela empresa saiu, foi embora. E aí não conseguiram achar outra pessoa com a mesma qualidade, né? E aí essa pessoa cometeu alguns erros na apuração do cliente. O cliente descobriu e aí deu um probleminha lá. Ixi, cara. Então eles me chamaram para, cara, vamos arrumar a casa aqui, mostra pra gente como é que funciona essa empresa, e aí a gente vai fazer uma reunião com esse cliente, mostrar para ele que a gente já entendeu que foi um erro realmente, mas que a gente vai assumir nossa responsabilidade, daqui para frente a gente vai fazer tudo certinho. Beleza, e assim fiz. A gente foi lá, analisou a situação, inclusive disso já surgiram alguns contratos para fazer automações fiscais para esse escritório de contabilidade. E aí, nessa reunião com o cliente dele, eu fui lá simplesmente para dizer, cara, ó, sua empresa funciona assim, a tributação é essa, a sua exceção é essa, é desse jeito que funciona tudo direitinho. Só que quando eu cheguei lá, esse cara começou a falar de por que ele queria, por que ele descobriu aquilo, porque ele usa aquilo para formar preço. Então ele lança dentro do sistema dele a alíquota do ICMS que ele tem direito a crédito naquela operação com aquele produto, o valor do PIS e COFINS. Então tudo ele lança ali para saber qual custo que ele vai ter para vender e quais créditos que ele tem na entrada. E não estava claro na cabeça dele como é que estava funcionando a questão do ICMS. Ele tem um benefício, né, chamado decreto atacadista aqui na Bahia, que altera um pouquinho. Então, não é aquilo que está na nota que o cara tem direito a pegar de crédito. Ele está meio confuso com isso. E aí, à medida da conversa, ele foi trazendo essas questões da formação de preços, que ele não conseguia ter clareza sobre aquilo, das pessoas que atuavam lá na empresa dele, que não tinham amplo conhecimento sobre como funcionava a nota fiscal, não sabiam fazer determinadas verificações para saber se estava pegando o crédito correto ou não. E eu fui vendo ele falando daquilo, eu falei, cara, eu consigo ajudar esse cara a resolver esses problemas. E aí isso ficou, cada vez que ele ia falando, esse pensamento ia aumentando na minha cabeça. Até que chegou um ponto que eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá os seus XML, seus SPEDs, e vamos marcar uma reunião na semana que vem. E eu vou fazer uma análise da sua movimentação e vou ver se eu consigo te ajudar de alguma forma. Beleza, beleza. Pronto. Aí a gente trocou o telefone, eu trouxe a movimentação para casa, dei uma analisada e descobri coisas muito interessantes. Descobri, por exemplo, que ele estava pagando PIS e COFINS sobre todas as vendas dele. Então, um cara que tem, por exemplo, ele vende papel higiênico, vende café, vende açúcar, são coisas que são alíquota zero de PIS e COFINS. Ele estava pagando 100%, né? Pagando a alíquota normal de PIS e COFINS sobre isso aí. Já é muito bom. Aí eu descobri que esse cara, todo contribuinte aqui no estado da Bahia, quando ele compra de uma indústria do Simples Nacional, ele tem direito a um crédito presumido. E ele sabia disso e estava se aproveitando disso. Só que, junto com isso, ele estava comprando também de uma porrada de produtos de fornecedores do Simples Nacional, mas que não era indústria. E aí foi que eu fiz? Cara, deixa eu calcular qual o impacto disso. Se ele estivesse comprando de uma indústria do Simples Nacional ou de um conta corrente fiscal, quanto que ele teria mais de crédito nesses produtos? E eu fiz o cálculo. Eu achei 47 mil reais. Cara, Aí eu falei, opa, isso aqui já é bom o suficiente. E aí foi basicamente essas duas informações que eu peguei primeiro e fui para a reunião. Cheguei lá, eu fui conhecer o pessoal, a operação, como é que era e tal. Ele mostrou algumas notas que o fornecedor estava gerando crédito a menor do que ele poderia receber. Falei, cara, isso aqui está gerando crédito a menor para você. Faz o seguinte, pede uma nota fiscal complementar.
A gente descobriu um produto lá também, que ele me trouxe uma nota, comprando de fora do estado, que aqui dentro a carga tributária era de 8,8%. Ele estava pagando 10,59%, que é com a redução lá do decreto atacadista. Então, assim, eu fui descobrindo pontos em que ele poderia melhorar a formação de preço dele, a margem de lucro, que ele poderia melhorar o aproveitamento de crédito, ou seja, transformar o negócio dele, gerar mais resultado com aquelas informações que eu consegui encontrar. E aí, quando eu cheguei lá e mostrei para ele, ele me pediu o preço, eu falei, X. Eu falei, pô, como é que a gente pode melhorar isso aí? Eu falei, cara, tem que melhorar. Vamos fazer a conta aqui. Eu tô te dizendo que nos últimos 10 meses você deixou de aproveitar R$ 47.000 de crédito do CMS. Eu tô te pedindo X. X é muito menor do que 47 mil E reais. essa foi uma única oportunidade, né? É só isso. Tem o PIS e COFINS, que a gente ainda nem mensurou. Né? Então tem uma série de oportunidades, fora as coisas que a gente ainda não descobriu, que a gente pode e vai utilizar para melhorar seu negócio. Então, assim, não é que você vai pagar para eu vir prestar um serviço para você. Eu já estou me pagando, cara. Eu estou me pagando com lucro para você. Aí a negociação ganha outro nível, A né? conversa muda. Né? E o melhor de tudo para mim não é só a questão de que eu consegui chegar lá, dei meu preço e mantive meu preço, tipo, eu ganhei a negociação. Mas é que chega uma nota fiscal de fora do estado com uma redução de base. Marcos, tem uma nota fiscal aqui, me ajuda aqui. Tem essa situação aqui, como é que eu faço aqui? Então, você não é um cara. Eu lembro de uma conversa, acho que foi até com você, que trabalhava antigamente com SPED, né? E aí, um cliente seu falou assim: cara, eu não vejo você aqui, eu só lembro de você quando aparece seu boleto para pagar, Isso né? isso é. Então, assim, você sai dessa posição de que eu sou um mal necessário, pago porque não tem jeito, para ser um fator chave dentro daquele negócio. Porque hoje o cara me liga quando chega lá na nota fiscal, cara, eu não entendi a tributação disso aqui não, parece que tem alguma coisa aqui que a gente pode aproveitar. Dá uma lida aí, vê para mim se tem alguma coisa que dá para melhorar aqui no nosso preço. Então você passa a ser parte da estratégia da empresa e deixa de ser um mal necessário. Então, foi isso que eu vi a automação fiscal trazer, né, para mim em termos profissionais. Não, isso é muito legal, cara. Se você for olhar, assim, qual é a grande dificuldade de venda, de vender um produto ou serviço? É a percepção de quem está te ouvindo tem do seu negócio, né? E normalmente, cara, falar de contador, advogado é problema, né, cara? Então eu contrato porque não tem jeito, eu preciso disso. E aí você entra para uma discussão mais de valor, né? Sim. Quanto é que você faz para mim? Então, quando você vem com uma perspectiva outra, agregando valor ao que você está apresentando, poxa, o empresário ele começa a enxergar oportunidades, não problema para ele, né, cara? Exatamente. E nesse aspecto, assim, a automação fiscal, voltando ainda para esse caso prático aí, que eu acho muito interessante, você fez essa análise que te levou a enxergar essa pequena oportunidade em quanto tempo, Marcão, assim, cara? Porque ele te entregou os documentos, não foi Sim, isso? sim. Em quanto tempo você fez isso para apresentar na reunião? Cara, foi rápido, porque assim, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada mirabolante. Eu fiz uma automação para extrair dados, coisas que eu faço aqui toda hora no canal. Meu cabelo tá bagunçado aqui. Toda hora eu faço isso no canal, né? A gente cria aqui automação para extrair, vamos montar um relatório de movimentação dos produtos com base nos dados do XML. Basicamente foi isso que eu fiz. Eu peguei o XML do cara, gerei um relatório que tinha lá o código do produto, a descrição, se o fornecedor era simples nacional ou não, o CFP da operação, o valor, a alíquota. Basicamente foi isso. E aí é a questão de você ler e conhecer os dados. Então, se o fornecedor é simples nacional, o cara vendeu com CFP 501, isso aqui é na indústria. Isso aqui não é indústria. Opa, peraí. Mas então, não tem uma oportunidade ali do ponto de vista de dinheiro para recuperar. Entendi. Mas tem uma oportunidade para frente. Se esse cara mudasse os fornecedores dele aqui, porque às vezes o que acontece? O cara tiver o menor preço, leva. Então, ele é um atacado, né? Então, assim, o negócio dele é preço. Então, eu vou comprar na sua mão ou na mão do cara do Simples Nacional? O que tiver o melhor preço. Só que, às vezes, o cara do Simples Nacional não vai me gerar 10% de crédito. Você vai. Então, isso, no final das contas, entra na formação de preço. Né? Muitas vezes o cara não leva isso em consideração porque não tem esse conhecimento. E a gente que atua na área fiscal tem, ou deveria ter. Né? Então, isso aí abriu para mim essa visão. Cara, se eu aprofundar
em entender quais são os benefícios, né, isenções, reduções de base, créditos presumidos, oportunidades, né, regimes especiais que eu tenho aqui no meu estado, e eu juntar isso com conhecimento de automação fiscal, de uma forma que eu consiga gerar e ler um grande volume de dados, eu consigo entrar na parte estratégica da empresa. Não só na, vamos arrumar o SPED, não, cara. Vamos ver se esse produto está dando lucro ou se está dando prejuízo. E aí você alcança um diferencial, né, cara? Completamente diferente. Agora, Marcos, voltando de novo para a prática, sou muito nesse viés aí, cara. Você acha que com um contador, cara, ele teria como, já aprendendo automação fiscal, facilmente identificar cenários de oportunidades para serem apresentados em uma venda, cara? Ou você acha que demoraria um certo tempo aí para que ele possa se preparar para isso, ter um, não sei, cara, porque eu fico pensando muito assim, é muito bom que você está me falando, mas como executar tudo isso, né, cara? Aprender automação fiscal, ter uma visão estratégica para começar a aplicar nisso. Você acha que qual é a dificuldade que um contador teria para isso, cara? Cara, é assim, eu vejo que hoje está muito reduzida. Quando eu comecei lá, 10, 12 anos atrás, eu achava que eu tinha que saber tudo de programação, né, para eu conseguir gerar resultados. E ao longo do caminho eu fui percebendo que, na verdade, eu preciso de muito menos do que eu imaginava. Então, hoje a gente fala de 4 habilidades, né, que é inserir, alterar, extrair e deletar dados de arquivos SPED, de planilhas, de XML, de bancos de dados. E realmente é isso, essas 4 habilidades são suficientes. Então, um problema não é a programação em si. Por quê? Se você pegar um monte de XML de SPED e der na mão de um programador, provavelmente não vai fazer nada. Por quê? Porque não tem um conhecimento da área fiscal, da área tributária, para poder aproveitar aquelas informações. Então, como eu falei, não foi nem nada mirabolante, foi uma automação. Quem é mais verde aqui do canal, que já viu eu fazer uma live para extrair informações de arquivo XML, tem condições de fazer isso que eu fiz e gerar esse relatório em uma reunião e mostrar isso para o empresário. Agora, o que, é que muitas vezes o cara não tem? Não tem conhecimento de que existe aquela oportunidade na legislação. Então, eu acho que quem é contador, quem é consultor, tem uma grande oportunidade nisso, tem uma grande vantagem nisso, porque não vai precisar estudar a legislação para descobrir como funciona, para daí ver se tem essa oportunidade, para daí depois aprender o negócio. Não, você já sabe quais são as oportunidades. E assim, cara, eu não sou programador, não quero aprender, eu quero só aproveitar as oportunidades. Se junta com o cara que programa, pô. Pega um cara que programa, vê as oportunidades, tem essas oportunidades aqui, mas vamos mapear essas informações aí. Dá o XML, dá os spreads para ele e deixa ele ter o trabalho duro lá de juntar as informações, né? E a partir daí você só vai pegar as oportunidades, apresentar numa reunião e até o processo fica mais fácil, porque você pode chegar com a ferramenta pronta, você pode marcar reunião com o cara lá na frente dele. Às vezes o cara, não quero dar meu XML, não sei o que e tal. Pronto, beleza, você vai me dar o XML na reunião. Você chega na reunião, coloca seu computador, manda para mim, manda um e-mail para mim. Eu vou fazer o processamento aqui e deleto na sua frente as informações. Pega as informações, processa, já vai aparecer na frente do cara ali, sei lá, 2 minutos depois. Cara, tem essas oportunidades aqui, ó, na sua cara. Bora aproveitar isso aqui, bora fazer isso aqui acontecer. Eu consigo fazer isso, tem essa oportunidade, tem isso aqui. E aí você vai fazer seu dever de casa antes. Qual é o seu dever de casa? Quais são as oportunidades que esse cara pode ter? Eu já vou preparado para isso. Quando eu gero um relatório, eu vejo e já enxergo. Cara, tem essas oportunidades aqui. E eu mostro isso para o empresário. Você acha que ele não vai querer fechar com você? Perfeito. E não significa que você não vai fazer o contábil fiscal. Você vai apresentar uma oportunidade e abrir portas para que você desague aí seu serviço, né, cara? Exato. Como eu falo, né? Tem 3 camadas que eu percebo de benefícios, né? Você conhecer a automação fiscal. Tem a primeira, a mais interna, que é eu com o meu trabalho, vou conseguir fazer meu trabalho de forma mais rápida, de forma mais segura. Isso já é muito bom. Então, segunda camada é o resultado que eu gero, o impacto que isso gera no meu trabalho, gera na empresa. Né? Então, você começa a ser visto como um cara diferenciado. Né? Você tem mais tempo livre, você tem reconhecimento profissional, você consegue aumento de salário. É o que vem acontecendo com os alunos que eu tenho aqui. E o terceiro nível de benefício é o impacto que isso gera na empresa, que é aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, você consegue caminhar por esses
por esses três. Eu gosto de imaginar isso como se fossem círculos, sabe? Esses três círculos, e você consegue gerar resultado para você e para a empresa onde você está atuando. Todo mundo está ganhando, entende? Perfeito. Marcos, eu- de novo, no processo de venda, a perspectiva de valor que o potencial cliente tem sobre você é fundamental, cara. Isso aí não tenho dúvida. Você acha que a automação fiscal ela te permite sair de um mero contador para ser um estrategista, cara? Você acha que essa percepção é facilmente feita por quem está do outro lado da mesa, cara? Cara, eu não vou dizer que é fácil, mas eu sei que é possível. Porque eu sei que eu, por exemplo, não sou contador, né? E hoje eu tenho clientes e eu faço questão que meus clientes saibam que eu não sou contador. Outro dia eu fiz essa pergunta para um dos meus clientes. Ele estava falando assim, estava numa Você não vê que é conversa, um risco isso não, cara? estava numa conversa e ele falou assim, alguma coisa de que, ele queria começar a produzir conteúdo na internet e tal. Pô, mas eu não sou uma autoridade, eu não sou um profissional dessa área, as pessoas não vão me dar ouvidos, não sei o que, tererê, tarará. E ele falando aquilo, né, tipo, como justificativa para ele não fazer a coisa, para ele não entrar na internet. Eu falei para ele assim, cara, você sabe que eu não sou contador, sabe? Eu não sei. Por que você me contratou? Por que eu tô aqui até hoje? Pô, porque você tá fazendo um trabalho legal, você já gerou resultados, já tô vendo os resultados do trabalho que você tá fazendo aqui e tal. Então, assim, eu confio no seu trabalho. É exatamente isso, cara. Você não precisa ser um profissional da área. Você vai mostrar para as pessoas o valor que você tem pelos resultados que você gera. Então, assim, inclusive a maioria das pessoas, né, não vou dizer a maioria, mas assim, boa parte das pessoas que atuam na área fiscal não são contadores. É um cara que entrou como office boy, antigamente tinha office boy, hoje em dia nem tem mais, né? Agora é tudo via e-mail, mas era um office boy que entrou, aí tava um dia chuvoso, não tinha documento para levar, aí pegaram ele, botaram ele para lançar a nota fiscal, ele foi ficando. Eu tenho vários colegas que foram, que começou assim, né? Então, assim, é, hoje uma grande amiga minha, inclusive, está abrindo o próprio escritório dela, começando agora. Ela entrou lá para poder fazer faxina. Então ela limpava o escritório pra gente, depois a gente foi, começou a botar ela para lançar nota. E hoje ela vai abrir o escritório dela. Né? Então, assim, e ela fez a faculdade de contabilidade e tal, mas nem todo mundo é contador. Né? Mas o que é que vai passar essa segurança para o dono de um escritório? Cara, existe essa oportunidade, tá aqui, a gente vai aplicar, isso vai gerar tal resultado para você. Ah, mas eu tô duvidando. Beleza, aqui é a base legal. Aqui tá dizendo que é assim, assim, assim. A gente vai aplicar isso aqui e vai usar essa base legal. Então, assim, não é uma questão de eu tenho que confiar em você para eu ver o resultado. Eu só preciso dizer para você o seguinte: cadê a base legal? Você mostra a base legal, cara, tá aqui a base legal. Vamos fazer. Não. E aí, à medida que você vai gerando resultado, você vai mostrando que você realmente entende daquilo ali, as pessoas não querem nem saber qual é a sua formação. Pode ser um ex-morador de rua. Cara, tá gerando resultado para mim. Só dessa operação aí, eu te falei que teve uma operação de fora do estado, que a alíquota interna, a carga tributária interna do ICMS era de 8,8. Aí a gente fez um cálculo, peguei o custo de compra da mercadoria, a gente calculou lá o crédito de entrada, e a gente pegou esse mesmo preço de compra e calculou como se ele fosse vender. Sim. E aí eu comparei as duas alíquotas, 10,59 e 8,8. Deu uma diferença de R$ 27 numa unidade de produto. Cara, De valor de ICMS a pagar. sim, e voltando para essa situação que você fez aí, você fechou Fechou? com um Com valor, certeza. com um valor que No valor que eu queria. você não reduziu. E se eu quisesse aumentar, acho que dava para aumentar, porque eu fui muito ingênuo ainda. Mas nas próximas eu vou ficar mais escuro. Porque assim, cara, você você começa a fazer, você mesmo consegue precificar e assim, começa a ser um valor personalizado para o cliente, né? Porque, cara, para esse aqui eu vou gerar tal resultado, então que eu consigo cobrar até tanto. Para esse aqui eu vou gerar um resultado ainda maior, pô, então eu consigo gerar um valor ainda maior. Então começa a ser uma coisa de você consegue cobrar pelo resultado que você está gerando para o cara. Tem Não, também, você tem a percepção do seu valor também pro processo, né, cara? exatamente. Tem assim, Pô, normalmente assim, eu quero ganhar, sei lá, R$ 2.000. Aí eu cobro esse valor para todo mundo. Mas tem um cliente, cara, que você vai gerar tanto resultado para ele que você poderia cobrar 4, 5, perfeito, perfeito. entende? Então, vai depender muito dos clientes que você vai encontrar, das oportunidades que você vai encontrar e de você continuar estudando. E, cara, deixa eu estudar a legislação aqui, deixa eu ver se tem mais alguma oportunidade que a gente pode buscar para esse cliente. Se todo mês
você descobrir uma coisa nova e levar para esse cara, você nunca mais vai sair de lá de dentro. Perfeito, cara, perfeito. Não, cara, você tá me passando um novo olhar de um profissional aí, cara, né? Porque a gente fala muito de automação, mas é importante de falar da transformação que isso traz, né, cara? Então você está me trazendo um cara muito mais habilidoso, inclusive no processo de expansão comercial do seu escritório, cara. Perfeito. E Né? eu nunca me considerei eu sempre tive dificuldade de vender, né? Só que até isso mudou na minha cabeça. Porque quando eu vejo o cara lá, as dificuldades que ele está tendo, eu não penso assim, vou vender uma consultoria para esse cara. Eu penso, eu consigo ajudar ele, né? Com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo ajudar esse cara a ter um preço de venda mais competitivo, eu consigo ajudar esse cara a ter uma margem de lucro melhor, eu consigo ajudar esse cara a ter menos risco na operação dele, porque na pior das hipóteses ele não vai tomar uma multa Sim, por estar aplicando um benefício errado, por estar deixando de estar fazendo a tributação da forma que tem que ser. Então, assim, tem muitos benefícios que eu consigo gerar para esse empresário por causa da habilidade que eu tenho, da possibilidade que eu tenho de analisar um grande volume de dados que esse cara gera. não, show de bola, cara. Marcos, e na boa, cara, se a gente for falar de crescimento de qualquer negócio, você tem que saber vender, cara. E no caso, você está me dizendo de uma venda que me parece um pouco diferenciada, porque você já traz um resultado, você já traz uma perspectiva de crescimento. E o argumento para vender se torna mais de resultado, de transformação, do que efetivamente falar do que você Exato. faz, de suas qualidades profissionais. E aí me faz lembrar, cara, de uma situação, inclusive, que a gente teve grande dificuldade de apresentar, de fechar um negócio com um potencial cliente, e a gente não fechou, eu lembro ainda, porque a gente estava insistindo no processo que a gente ia desenvolver e pouco na transformação que a gente teria que trazer para o processo que a gente queria vender, né? Exatamente. Poxa, Perfeito. é muito massa, cara. E me diga uma coisa, só para a gente encerrar aqui. A automação fiscal, Marcos. A gente já trouxe que a mudança profissional, na engrenagem operacional, da fluidez que isso pode trazer, e agora você está me trazendo essa perspectiva de crescimento profissional. Você acha que uma pessoa que está começando, cara, né, seja um contador ou não, ele já poderia iniciar o negócio dele desde que ele aprendendo, sabendo fazer automação? Já nesse viés, cara, qual é a orientação que você traria para um cara que está começando, cara, e tem interesse em automação? Bom, primeira coisa, eu sempre falo aqui, né? Nós não somos programadores que têm um pouco de conhecimento na área fiscal tributária. Somos profissionais da área fiscal tributária que têm um pouco de conhecimento de programação. Parece um slogan sério, né, cara? Isso muda tudo. Porque assim, vou ter que estudar, fazer uma faculdade para aprender a programar. Não, cara, você precisa aprender 4 habilidades. Isso aí você dá conta de aprender em, sei lá, em um final de semana. Agora, eu não acredito que você vai aprender isso no final de semana, porque é a repetição, é a prática que vai fazer com que você internalize isso. Cara, aqui eu preciso alterar informações, aqui eu preciso extrair informações, aqui eu preciso deletar. Então, a vivência que você vai tendo ao longo do tempo e o conhecimento da legislação vão te mostrando o que é que você precisa fazer. Então, você precisa ter um bom conhecimento da legislação. E um bom conhecimento da legislação cara, vai lá na Cefaz do seu estado, baixa o regulamento do CMS e procura saber qual é o capítulo, qual é o artigo que fala de isenção, que fala de redução de base e lê aquela porcaria lá. Entende? Meu pai, ele conta que 30 anos, 35 anos atrás, 40 anos atrás, para ele conseguir o regulamento do CMS, ele tinha que ir na Cefaz, arranjar um auditor lá para ele ficar enchendo o saco para o cara ficar com pena dele e dar o documento para ele poder ler impresso. E Parece, ele né? me conta que o primeiro que ele conseguiu, veio o negócio lá todo rabiscado, né, no papel, de qualquer jeito, todo riscado, todo sujo. E ele pegou aquilo ali como se fosse um tesouro, né? E a dificuldade que ele tinha para poder estudar. Hoje a gente não tem mais essa dificuldade. Você entra na internet, coloca lá regulamento CMS e Tá louco. tá, aparece lá para você. Qualquer Pegar estado do aquilo ali, Brasil. pegar aquilo ali, ler, utilizar o método DMI que a gente ensina aqui, né, para estruturar os pensamentos. Pô, cara, tem uma oportunidade aqui, vamos pegar essa questão do ICMS, né? Pô, se eu sou contribuinte normal, pouco de indústria do Simples Nacional, eu tenho um crédito presumido. Pô, como é que eu monto? Como é que eu uso uma automação fiscal para automatizar esse processo? Pô, preciso saber se o cara é Simples Nacional ou não, se está no XML. Preciso saber se ele está vendendo na mercadoria que ele produziu, está no XML também. Pô, então se eu juntar duas informações, eu já sei se o cara é simples, se o cara está produzindo na mercadoria. Pô, aí eu tenho que saber como é que a nota fiscal foi lançada dentro do sistema. Pô, eu tenho isso através do SPED.
Então eu consigo pegar aquela nota, ver como é que a nota foi lançada no SPED e saber, pô, esse cara tem direito ao crédito ou não tem direito ao crédito. Ah, tem. Pô, eu sei como calcular o crédito. É uma conta de multiplicação simples. Pô, faço lá, faço a conta de multiplicação. Pronto, gerei a informação para o meu cliente. E eu consigo, né, gerar esse benefício, levar esse resultado para ele. Cara, fantástico, cara. Fantástico. Você falou do DMI, só mesmo para curiosidade. O método DMI é um método que oficialmente você usa dentro da escola para qualquer automação, Marcos? Qualquer automação. Porque assim, cara, o que é, na minha cabeça, o que é uma automação? Primeiro de tudo é o DMI. É um problema. O que é o DMI, né? O D de definir o problema, M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, eu nunca saio assim. À medida que você vai praticando, você vai internalizando, né, o funcionamento da coisa. Mas, se eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que eu não sei como é que eu vou começar, DMI, cara. Por quê? Eu vou estruturar como que eu vou chegar naquele resultado. Eu estou com esse problema. Para eu resolver esse problema, o que eu preciso fazer? Todo mundo consegue fazer isso. Não é uma questão de, se eu souber programar eu faço, se eu não souber programar eu não faço. Não. Vou falar você. Você pega lá a legislação, tá lá, crédito presumido. Porra, como é que eu faço para ter direito a esse crédito presumido? Tem lá as variáveis. Porra, o cara tem que ser simples nacional. O cara tem que estar produzindo a mercadoria. Eu não posso dar uma destinação daquela mercadoria, por exemplo, para uso e consumo. Sim. Eu sei quais são as variáveis, pô. E eu sei o que é que eu preciso fazer, qual o passo a passo. Então, se eu pedir para você, não tem nada de programação, se eu pedir para você fazer um esquema, Sandro, como é que a gente vai fazer para aproveitar esse crédito aqui? Não, Marcão, assim, primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que analisar isso, aí depois você tem que fazer isso, aí você faz o cálculo aqui e aí pronto, você gera. Você fez um DMI. E aí, se você tivesse o conhecimento de programação, você conseguiria gerar essa automação. Ah, eu não tenho. Você pega isso, tá para o programador, tá para um aluno meu, ele gera isso para você. Ou assiste uma aula sua. Gera um negócio, entende? Cara, é fantástico, cara, fantástico. Vamos ficar por aqui e termino convidando a vocês que participem do canal da Escola de Automação Fiscal. Lá tem diversos vídeos que vai te abrir a cabeça, não só para esse novo conhecimento, mas também um passo a passo prático para você iniciar a sua automação. E também entre em contato conosco, cara. Envie alguma situação que você acha que precisa ser automatizado, ou alguma ideia que você, no seu escritório, na sua rotina, que está travando o seu dia a dia, que você entende que poderia ser automatizado, que a gente está aqui à disposição. É isso aí. Então, boa noite a todos. Até a próxima. Um abraço, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.